chamo Felipe e o nosso grupo ficou responsável pelos protozoários. Vamos falar sobre os protozoários, suas características gerais, doenças causadas e importância para o meio ambiente e a sociedade. Os protozoários fazem parte do reino protista. Aproximadamente 60 mil espécies conhecidas. Dentre essas, 10 mil são parasitas de diferentes animais. Entre suas características gerais, são unicelulares, mas eles funcionam praticamente igual a animais que possuem todos os outros tipos de células. Em grande maioria são microscópicos, mas há alguns que podem ser vistos a olho nu. Encontrados em todos os lugares onde há a presença de água, e a sua maioria está presente no meio aquático. A organização estrutural de um protozoário é unicelular. Ele possui membranas e podem apresentar um ou mais núcleos. Outras características dos protozoários são que eles podem usar cílios, flagelos ou projeções de pseudópodes para sua locomoção. Podem ser autótrofos, saprozoicos e heterótrofos. Os autótrofos são aqueles que são capazes de sintetizar o seu próprio alimento. Os saprozoicos são aqueles que se alimentam de matéria orgânica em decomposição. E os heterotróficos são aqueles que se alimentam de todo tipo de matéria orgânica, diferente dos saprozoicos, que não estão em decomposição. A digestão deles é intracelular. Na sua fisiologia geral, existem protozoários aeróbicos e alguns anaeróbicos. Estes anaeróbicos são classificados como facultativos, alguns deles, porque na ausência de oxigênio, eles também conseguem realizar todas as suas funções. Muitos protozoários possuem os vacúolos contráteis. O citoplasma do protozoário é hipertônico em relação à água doce. Como assim? Na sua eletrólise em água doce, ela funciona de forma diferente, lhe dando bem mais autonomia. Em protozoários marinhos, o citoplasma é sintônico. Isso corresponde à maioria dos protozoários, já que grande parte deles está em meio marinho. A reprodução é assexuada e sexuada, dependendo da sua classificação, e a formação de cistos. A classificação dos protozoários. Bem, os protozoários são divididos em 4. São eles Dá uma pausa, por favor. Quanto à sua classificação, podem ser classificados em 4 tipos. São os esporozoários, risopódios, ciliados e flagelados. Mais adiante vou mostrar uma imagem de cada um deles. Os filossacrodíneos, também conhecidos como risópodes, como mostra aqui a imagem, possuem... Pausa, por favor. Quanto à sua classificação, os protozoários podem ser classificados em 4. São eles filossacodíneos, que são os risópodes, filomastigóforos, que são os flagelados, os filocilióforos, que são os ciliados, e, por último, os filhos esporozoários, que são conhecidos também como apicomplexo. Bom dia, gente. Eu sou Marília e vou falar sobre as doenças causadas por protozoários. Bom, como o Felipe falou, existem 60 mil espécies, só que só algumas dezenas delas são responsáveis por doenças. E essas doenças, podemos destacar a giardíase, a amebíase, a tricomoníase, a toxoplasmose, a leishmaniose, doença de Chagas e malária.
A primeira doença é a giardíase, que é causada pela Giardia lamblia, que é um parasita unicelular. E ela pode ser apresentada de duas formas, que é a trofozoica e cisto. A trofozoica ela tem forma de pera e a cisto tem forma esférica. Ela acontece de maneira direta e de maneira indireta. E a sua via normal de infecção ocorre pela ingestão de cistos. Os principais sintomas dessa doença é fezes amarelada, a dor abdominal, gases e perda de peso. A amebíase, ela apresenta várias espécies, só que as principais são a Entamoeba histolítica e Entamoeba coli. Ela também apresenta duas formas, que é a trofozoica e a cisto, e ela são também organismos unicelulares e reproduzem por divisão simples. Seus principais sintomas é a febre, calafrios, enjoo, e o ciclo ocorre dessa maneira também, ó. Vamos pra cá, para mostrar o ciclo como ocorre. Que geralmente são por alimentos contaminados e águas contaminadas e vai acontecer o ciclo. A tricomoníase ocorre pela Trichomonas vaginalis, que é o agente etiológico. Eles são organismos polimorfos, elipsoides, ovais ou esféricos e não possuem uma forma cística, só forma trofozoica, diferentemente dos outros que eu citei. E ele habita no trato genituário masculino e feminino. E é transmitido por relações sexuais, e eles formam uma excreção, que se aproxima dá pra ver aqui, ó. E é um parasita. O parasita é um organismo anaeróbico facultativo. A toxoplasmose, ela ocorre através da Toxoplasma gondii, que é um esporozoário, que é um parasita que invade as células do hospedeiro, onde se multiplica. E esse ciclo, ele ocorre na fase sexuada e na fase sexuada. A toxoplasmose congênita é a forma mais grave da doença. E ela pode ser transmitida através da fezes do gato, de vacas e por alimentos contaminados. E os sintomas são dores muscular e febre. A leishmaniose existe uma forma potencialmente mortal e uma forma cutânea. A forma mortal, que é a leishmaniose visceral, ou LV, e a forma cutânea é a leishmaniose tegumentaris, que é a LT. Elas são causadas por espécies diferentes de um mesmo gênero, que é a leishmania, e todos os parasitas de vertebrados apresentam consideráveis diferenças entre si. E ele tem um vetor, que é um mosquito, que ataca tanto animais, como cachorro, quanto o homem. E os sintomas são cansaços, febre, entre outros. A doença de Chagas, também conhecida como trypanossomiase americana, é uma zoonose que afeta 16 a 18 milhões de pessoas na América Latina. E o seu agente etiológico é a Trypanosoma cruzi, que é um protozoário flagelado. Ele se multiplica no sangue e nos tecidos. E a transmissão ocorre principalmente pela deposição de fezes do vetor sobre os tecidos cutâneos e mucosas do homem. Bom, aqui vocês podem ver o ciclo. Assim, que é onde está aqui o vetor, que é o barbeiro, que vai picar e vai colocar suas fezes contaminadas e vai se multiplicar através do sangue e dos tecidos. E seus principais sintomas é febre, dor de cabeça, vermelhidão nos olhos, entre outros. E, finalmente, a malária, que é causada por protozoários que se multiplicam nos glóbulos vermelhos do sangue do homem. E a espécie, existem 4 principais, que é a Plasmodium vivax, a Falciparum e Malariae e Ovale, que é geralmente a fêmea que ataca.
porque ela precisa do sangue para garantir a formação de ovos. E aqui também, pode ver, mostra o ciclo que ocorre essa manifestação da malária, que é onde o parasita vai ter um vetor, que vai ser o mosquito, e que essa infecção vai atingir o fígado e o sangue, entre outros órgãos do corpo humano. Obrigada pela atenção. Meu nome é Ingrid e eu vou falar um pouquinho sobre a importância dos protozoários para o meio ambiente e para a sociedade. Para o meio ambiente, eles são a fertilidade dos solos e do plâncton. Eles excretam amônia e fósforo em altas taxas como subproduto do seu metabolismo. E, através disso, estudos demonstram que a presença de protozoários no solo, ela incrementa o crescimento de plantas. Aqui, por exemplo, tem um esqueminha mostrando mais ou menos como acontece, como é a função dos protozoários no solo. Aqui, depois a senhora vai ver direito no slide que a gente vai enviar. Aqui está acontecendo o seguinte: as bactérias fixam nitrogênio e decompõem matéria orgânica. E os protozoários regulam a população de bactérias. Então, o que está acontecendo? Se essas bactérias se passasse da conta a quantidade que ia ter naquele solo, talvez trouxesse uma contaminação para aquele solo. Então, os protozoários protegem aquele solo para não haver essa contaminação por bactérias. Bom, a importância dos protozoários para a sociedade. Os protozoários, eles são componentes importantes para ecossistemas. É através deles que existem várias pesquisas. E eles servem de modelo para estudos de biologia celular, indicadores ambientais e fonte de produtos naturais para diversos fins. E eles, apesar de terem um tamanho tão pequeno, eles são fundamentais para o metabolismo de ambientes aquáticos e terrestres. E também eles servem de ligação para diferentes níveis tróficos. Bom, para Patterson, 1996, a importância dos protozoários é diretamente relacionado ao uso das bactérias como alimento. Protozoários do tipo de vida livre, por exemplo, se alimentam, a obtenção de alimento é através de filtração e predação. Esses protozoários, eles são encontrados em água doce, solo úmido e em mares. Eles se alimentam de pequenos protozoários, de fungos, de algas, entre outros. E quem são eles? A ameba, que é isso aqui, radiolarios, heliozoário e foraminíferos. Bom, as comunidades de protozoários de vida livre, que geralmente são representadas por organismos eucariontes, unicelulares e heterotróficos, elas podem ser usadas como bioindicadores de qualidade da água, de ecossistemas de água doce, como rios, por exemplo. Isso acontece por causa que são sensíveis às alterações ambientais e também porque já que eles são formados por uma única célula de frágeis membranas. Bom, é só mais uma coisa. Esses organismos, eles são ferramentas eficazes para determinar a qualidade da água. Mas eles também modificam um pouco aquele ecossistema, aquela rede trófica.